Bom dia para todos aí. Antes de dar prosseguimento com o assunto que a gente estava estudando, teorema do valor intermediário, etc., tem um exercício que ficou uma dúvida, que é o exercício que você disse que não conseguiu fazer, a letra Q do primeiro, né? Então, é um exercício para derivar. Você tem a função f de x, como é que ela é? É log raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 1, tá? Bom, como é que você pode derivar essa função? Primeira coisa, você só vai derivar isso nos pontos onde ela está definida, e para ela estar definida, aquele quociente precisa ser positivo, né? Para começar, né? Então, dependendo... Tá bom? Mas vamos supor que a gente está trabalhando no domínio onde a função está bem definida, e onde tudo aí está bem definido, você vai ter um quociente de duas funções contínuas composto com a raiz quadrada, que é uma função contínua, calculando log, que também é contínuo. Portanto, isso aí é uma função contínua. Todas elas são também deriváveis, portanto, vai valer todas as regras da cadeia, do quociente, etc, etc. Tá? Tem dois jeitos de derivar isso aí, né? Um deles, que ia facilitar muito as coisas, é você perceber que essa raiz você pode olhar como x mais 1 sobre x menos 1 elevado a meio e aplicar a propriedade do log e tirar esse meio para fora. E aí você aplica simplesmente a regra da cadeia derivando o log e aquele quociente x mais 1 sobre x menos 1. Tá? Outra é derivar direto, usando a composta de tudo que tem aí, sem se preocupar em usar essa propriedade do log. Como é que você preferiu fazer? Direto, sem olhar nenhuma propriedade? Vamos tentar fazer isso. Então, como é que fica a derivada dessa função? Você vai sempre derivar de fora para dentro, né? Então, vai ser a derivada do log, que é 1 sobre o que está lá dentro. Você já pode escrever isso direto como sendo raiz de x menos 1 sobre x mais 1, né? Invertendo, tá certo? E vai multiplicar isso pela derivada do que está lá dentro. A derivada da raiz, quem que é? 1 sobre 2 vezes. Então vai ficar meio. E aí você ia ter aqui embaixo a raiz desse cara, né? Pode escrever como? X menos 1, x mais 1. Tudo bem? Vezes o quê? Vezes a derivada do que está dentro da raiz. E a derivada do que está dentro da raiz, como é que você faz? É um quociente, tá? É uma regra do quociente, então você vai derivar numerador, copia, aquela regrinha. Então, vamos escrever aqui na linha de baixo. Quanto que é a derivada do numerador? 1 vezes o denominador menos, você vai copiar o primeiro, a derivada do denominador é 1, e tudo isso você vai dividir por x menos 1 tudo ao quadrado. Tá bom? E aí você segue em frente com as contas, né? Como é que vai ficar? Ali você mata a raiz quadrada, né? Vai ficar x menos 1 sobre x mais 1. Aqui você tem meio, aqui em cima vai dar quanto? Menos 2, né? O numerador. É isso? Então corta com aquele meio dali da frente, você vai ter menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Ou seja, menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. X mais 1, x menos 1, tá bom? Então dá isso. Ah, você tinha esquecido de colocar a derivada do quociente. Aí não funciona, tá? Se você quiser fazer do outro jeito, você podia olhar isso aqui como ln do cara elevado a meio. Você poderia escrever isso como sendo meio do ln de x mais 1 sobre x menos 1. Se você derivar isso dessa maneira, vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? E faz menos conta porque elimina a derivada da raiz quadrada do processo. Tá bom? Jóia. Então, vamos voltar para o que a gente estava fazendo? Posso apagar isso aqui? Tá? A gente estava estudando a influência daquele axioma do supremo que a gente viu lá no começo sobre a teoria das funções contínuas, tá certo? Eu vou recolocar o enunciado do teorema do valor intermediário, recolocar todos os enunciados que a gente fez, e eu queria lembrar que
Aquelas demonstrações que eu não fiz em sala, ontem à tarde eu escrevi um texto e pretendo colocar ele na página com as demonstrações completinhas de tudo que a gente fez, alguns exemplos ali no meio. Tudo para quem tiver interessado consultar e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode conversar sempre, tá bom? Então vamos retomar os enunciados que a gente tinha, né, até o momento. A gente tinha o teorema do valor intermediário. O que dizia o teorema do valor intermediário? A frase curta, é isso. Tem aquele todo enunciado que eu vou repetir, mas a frase curta para você lembrar é assim. Uma função contínua sempre leva um intervalo num intervalo. Quer dizer, se ela assume um valor e assume outro, ela é obrigada a assumir todos os valores dentro daquele intervalo na imagem, tá certo? Como é que a gente pode escrever isso, né? Pega uma função contínua, tá? Eu sempre reforço isso, eu escrevo de R em R, mas a função não precisa estar definida no intervalo todo, em toda a reta real, tá? Uma função contínua pega dois números A e B em R e pega um Y, um número real, tal que Y esteja entre os valores de f de A e f de B. Então, o que o teorema dizia para a gente? Sempre tem pelo menos um ponto no domínio, tal que f de x é igual a y. Tá certo? Tudo bem? Coisas que são interessantes, por exemplo. Você pode usar esse teorema para concluir a sobrejetividade de certas funções. Isso eu não tinha falado na aula passada. Por exemplo, suponha que você tem uma função. Tá, então, uma consequência, vou chamar de uma observação, né? Se você tem uma função contínua, se f é contínua, e você sabe que o limite, quando x tende para um certo ponto, x tende para p, esse p podia ser infinito, tá? Se você sabe que em algum ponto a função tende para mais infinito, e em algum outro ponto a função tende para menos infinito, tá? P e Q não precisam estar no domínio da função. Você sabe que em algum ponto, ou o limite lateral, aqui podia ser lateral pela esquerda e pela direita, aqui podia ser mais infinito ou menos infinito. O que dá para dizer? Se a função em algum ponto tende para mais infinito e em outro ponto tende para menos infinito e ela é contínua, o que eu posso dizer? Que a função é sobrejetora. Tá claro? Porque o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que para valores arbitrariamente próximos de P, o valor da função fica maior do que um certo número m. Tá? Então, vai ter algum ponto da função onde ela atinge o valor m. Vai ter algum outro ponto onde ela atinge um valor bem negativo. Se ela é contínua, o que eu posso dizer? Que ela obrigatoriamente atinge todos os valores dentro desse intervalo. Tá? Bom, veja, isso precisa... Não é sempre assim, né? Podia ter uma situação onde isso aqui falha. Suponha que você tem um intervalo, a função está definida no intervalo e contém um ponto P. Pode pensar, põe o mesmo ponto para evitar qualquer problema. Tá? Tende pela direita para um, pela esquerda para outro, e esses pontos podiam ser infinitos. Depois eu te dou uma situação onde poderia furar isso. Tá? O que vai acontecer? Se ela assume, num ponto ela tende para mais infinito, no outro ela tende menos infinito, então ela vai ser obrigada a atingir todos os valores no eixo y. Tá claro? Para ficar bem fácil, põe mais infinito. Suponha que a função está definida na reta inteira, isso vai ficar mais intuitivo. A função está definida na reta inteira e lá na frente ela tende para mais infinito e lá na esquerda ela tende para menos infinito. Isso aqui quer dizer que ela fica maior do que algum valor a partir de um certo x. Menor do que algum outro valor. Então ela atinge esses dois valores. Portanto, ela vai ser obrigada a atingir todos os valores intermediários e essas constantes m e menos m
vão ficando arbitrariamente grandes. Tá? Então isso te permite concluir que f é sobrejetor. Tá? Quando é que furaria? Pensa o gráfico de uma função, por exemplo, assim. Bota uma assíntota aqui, uma reta no 1, e pensa uma função que tem essa propriedade, por exemplo. Tá certo? Não existe nenhum ponto dessa função, não existe nenhum ponto no domínio onde essa função vale 1. Então, um cara desse tipo pode ser, por exemplo, 1 sobre 1 mais x menos 1, né, se você quiser. Tá bom? O ponto x igual a 1, o ponto 1 nunca está na imagem, porque isso aqui nunca é igual a 1. Assim poderia ser o próprio eixo. Poderia ser o eixo x, né? Só tirar esse 1 daqui da frente é a mesma coisa. Tá? Só quis mostrar num outro ponto um pouquinho diferente. Então ela precisa estar definida em toda a reta. Ela está definida em toda a reta e vai para mais infinito no infinito e vice-versa. Aqui podia ser menos aqui, menos, mais aqui. Se tiver sinais trocados, garante a sobrejetividade. Tá bom? Um outro fato que é interessante, um exemplo também interessante do teorema do valor intermediário, é uma coisa que vale em situações bem mais gerais, mas a gente consegue demonstrar no caso unidimensional, que é o seguinte. Suponha que você tem um círculo unitário, tá bom? Não precisa ser unitário, mas você tem um círculo, tá? E você tem uma função definida nesse círculo. O que isso quer dizer? Que para cada ponto do círculo eu associo um único número real, tá? Então, por exemplo, pensa que você está nesse círculo e você pode associar um número. Por exemplo, se essa coisa aqui for um anel metálico, eu podia associar, por exemplo, a temperatura em cada ponto do anel, tá claro? Então, o que dá para demonstrar? Que se você tem uma função que é contínua definida em cima dos pontos dessa circunferência, sempre vão existir dois pontos antípodas. O que quer dizer antípodas? Simétricos em relação à origem, dentro do círculo, onde a função vai assumir sempre o mesmo valor. É uma propriedade interessante. Tá? Como é que você pode fazer isso? Suponha que você tem esse ponto A, esse aqui é o ponto B, tá bom? São dois pontos antípodas na circunferência. Então eu tenho o valor da minha função aqui e o valor da minha função aqui. Então, vamos dizer, se você pegar esse círculo e chamar de S1, a esfera de dimensão 1, vamos pensar assim, e você tem uma função de S1 em R, tudo bem, a gente não falou o que é uma função no círculo ser contínua, mas a intuição você já tem. Pontos próximos do círculo, o valor da função f vai ser próximo. Tá? O que você pode fazer? Eu posso... Você concorda que cada ponto da circunferência fica determinado pelo ângulo θ, que ela faz com o eixo x? Tá? Então eu posso olhar para essa f, na verdade, como sendo o quê? Ela está definida no intervalo de 0 a 2π, né? Para cada ângulo θ eu vou ter um ponto na circunferência e eu calculo o valor. E aí eu estou com uma função definida no intervalo da reta real. Tá? E eu vou olhar para a seguinte coisa. Eu vou olhar para a função d de θ, que vai me dar o quê? F de x menos f de y, tá? Onde x é o ponto dado pelo ângulo θ e y é o ponto antípoda. Tá claro? Então, calculo a função nesse ponto, calculo a função nesse ponto e olho para a diferença. Tá? Quanto que vale x determinado por θ e y seu antípoda? Quanto que vale d calculado em zero? Quando θ é igual a zero, o meu x é o ponto A e o y é o ponto B. Então isso vai valer f de A, desculpa, d de zero, vai valer f de A menos f de B. Não sei quanto é esse número, não sei por que a função tem o mesmo valor nesses dois pontos. Quanto que vale d calculado em π? Quando pensa que o x está no A e o y está no B. Quando eu vou rodando, quando eu completo π, o que acontece? O x foi parar no B e o y foi parar no A. Então isso vai ser o quê? F de B menos F de A.
E o que é isso? É o anterior multiplicado por menos 1, né? Então, a minha função, como f era uma função contínua, d também é uma função contínua, o que eu tenho? Eu tenho uma função que no ponto 0 tem um certo valor e no ponto π tem o valor oposto. Se esse número aqui for 0, esse também é, e acabou. Já tem um ponto onde as duas funções são iguais. Se esse aqui for positivo, esse é negativo e vice-versa. Então eu tenho uma função contínua que troca de sinal dentro do intervalo de 0 até π. Diga. Mas você que definiu que tipo, nos pontos antípodas o valor vai ser igual? Não, eu quero provar que vai ter algum ponto x de modo que esse ponto x e no seu antípoda a função tem o mesmo valor. Então, por exemplo, aqui a função vale 5 e aqui ela vale 3. Então a diferença é 2. Quando eu rodar, vai ser 3 menos 5, que é menos 2. Então, se num ponto a função vale 2 e no outro ela vale menos 2, como ela é contínua, em algum valor intermediário, ela vai ter que valer 0. Mas qual que é essa função? A f? Qualquer coisa. Que seja uma função contínua que para cada ponto do círculo atribua um número. Como eu te disse, poderia ser numa situação física temperatura, etc, etc. Eu já vou fazer um comentário um pouquinho mais geral sobre isso, tá? Então, pelo teorema do valor intermediário, se num ponto ela tem um sinal e no outro ponto ela tem outro, era aquele corolário. Trocou de sinal, em algum ponto lá no meio, existe algum θ0 dentro do intervalo 0π, tal que d de θ0 vale 0. Ou seja, se a θ0 corresponde ao ponto x0, eu vou ter que f de x0 é igual a f de y0. Tá? Então, qualquer que seja a função contínua, você vai saber que existe algum ponto de modo que ele e seu antípoda, a função tem a mesma coisa. Tá? A gente não tem condições de mostrar agora e nem num futuro tão próximo que esse teorema vale para esferas de dimensão arbitrária. Então, por exemplo, se você pegar uma esfera bidimensional, aquela esfera que a gente vê no R3, esse teorema também é verdadeiro. Então, por exemplo, se você supor que o planeta Terra é uma esfera, o que isso quer dizer? Pega qualquer função que seja contínua. Por exemplo, é razoável supor que a temperatura seja uma função contínua, né? A pressão seja... né? Se eu estou aqui, estou numa certa temperatura, perto desse ponto a temperatura vai ser mais ou menos próxima do que eu estou, né? Pressão atmosférica, etc, etc. O que esse teorema está dizendo nesse caso geral? Que nesse exato momento, na superfície da Terra, existem dois pontos antípodas onde a temperatura é exatamente a mesma. Outros dois pontos antípodas onde a pressão é exatamente a mesma. Então, é um resultado bastante surpreendente. Não quer dizer que o ponto antípoda ao que a gente está aqui seja exatamente aquele que vai ter a mesma temperatura que agora, né? Existem dois pontos antípodas na esfera, onde a temperatura vai ser exatamente a mesma, a pressão é exatamente a mesma, o que for. Tá? Então esse é um resultado que tem consequências muito fortes, né? Teorema do valor intermediário só. O que mais que a gente tinha enunciado? A gente estava falando de pontos de máximo e mínimo, tá certo? Definimos o que eram máximos e mínimos globais, locais. E chegamos a enunciar o teorema de Weierstrass, tá certo? Então, só para retomar, o que era um ponto de máximo local? Então, só para a gente lembrar, se você tem uma função de R em R, tá? Não precisa ser contínua, não precisa ser nada. A gente vai dizer que x0 é um ponto de máximo local quando? Se existe um intervalo aberto contendo o ponto x0, tal que f de x é menor ou igual que f de x0 para todo x dentro desse intervalo e que esteja também no domínio da função, porque não pode calcular função fora do seu domínio, né? Por que eu preciso tomar esse cuidado? Você podia pensar que a função f está definida no intervalo fechado e o x0 é exatamente um dos extremos do intervalo. Então não dá para pegar
um dos lados do intervalo aberto que contém o ponto x0. Tá? Então, olho só dentro do domínio. Definição de mínimo local, completamente análoga, né? Se você trocar a palavra máximo por mínimo, você inverte a desigualdade. Tá? Como é que é para pensar? O que é um ponto de máximo local, então? É um ponto que perto dele, o valor da função é maior do que todos os pontos ali. Tá bom? Ele é o campeão da vizinhança, se você quiser pensar dessa maneira. Tá? A gente definiu também, de maneira análoga, o que é um ponto de máximo, simplesmente, e a gente enfatizava dizendo que era máximo global, quando? Se o f de x for menor do que o f de x0 para todo x no domínio da f. Tá bom? Ou seja, ele é o campeão de todos, é o maior valor que a função atinge em todo o seu domínio. Claro? De maneira totalmente análoga, a gente define o que é o mínimo global, invertendo essa desigualdade. O menor valor que a função atinge. Tá bom? Esses eram os conceitos que a gente quer tratar. E, em particular, o cálculo que a gente está estudando vai te ajudar a tentar descobrir quem são os pontos de máximo e mínimo locais e globais de uma certa função. Então, a gente está fazendo teoria para chegar em condições que nos permitam estudar máximos e mínimos de funções. Tá? Então, o teorema que a gente tinha na aula passada, né, a gente enunciou um leminha também. O que dizia aquele lema? Que toda função contínua no intervalo fechado não podia explodir para infinito. Tá certo? Então, o teorema, que é o que a gente chama de teorema de Weierstrass, o que ele dizia? Pega uma função definida no intervalo fechado, contínua, então f admite pontos de máximo e mínimo. Tá? Quando eu não estou falando que é local, é porque é um ponto de máximo e mínimo globais. Ou seja, se você pegar uma função contínua em qualquer intervalo fechado, tem um ponto onde ela assume o maior valor de todos e tem dentro desse mesmo intervalo um outro ponto onde ela assume o menor valor de todos. Tá? Como é que era... O que você usava para fazer a demonstração? A gente chamava de M o sup da f dentro do intervalo AB. Pergunta, esse número existe? Ele existe por causa do lema que eu enunciei na aula passada. Claro? O que o lema dizia? Que toda função contínua no intervalo fechado não explode para infinito, ou seja, ela é limitada superiormente. Então, esse conjunto, o conjunto dos valores que a f atinge no intervalo AB é não vazio, porque tem o valor que a função atinge no ponto A, por exemplo. Conjunto não vazio e não explode para infinito, é limitado superiormente, então tem supremo. Então, esse número existe, está bem definido. O que a gente faz? A gente considerava, então, o conjunto S como sendo o conjunto dos pontos no intervalo AB para os quais o sup dos valores da função f de x até b era igual a m. Tá? Talvez eu tenha escrito alguma coisinha diferente na aula passada, não lembro. Tá? X pertence ao intervalo AB de modo que o sup da função de x, desse ponto x, até o extremo esquerdo, extremo direito do intervalo, é exatamente igual a m. Tá? Esse conjunto é não vazio? Claro, se você pegar x igual a A, o sup de f calculado no intervalo AB é m, por definição, de m. E ele é limitado superiormente porque todo mundo que está aqui dentro é menor do que b. Então, o que você faz? O conjunto S tem um supremo, tá certo? Então, chama de U o sup de S. E o que você acha que vai acontecer? Tem todo o trabalho, está escrito naquelas notas que eu vou deixar na página. Você prova exatamente que f de U é igual a m. Tá? Esse m, que é o sup, é o cara que você está sonhando que seja o valor máximo da função. O que a gente provou? Que existe um ponto que atinge esse valor idealmente máximo. Portanto, U
é o ponto de máximo da função e nesse ponto a função vale m. Tá bom? Tem um trabalhinho para provar isso, está escrito naquelas notas. Isso mostra que a função tem um ponto de máximo. Como é que você faz para mostrar que é um ponto de mínimo sem ter que fazer muita conta? Esse teorema vale para toda função contínua, não vale? Se a f é uma função contínua, você concorda que menos f é uma função contínua também? Multipliquei por uma constante. Então aplica esse teorema para menos f. A função menos f tem um máximo? Tem. Acabamos de demonstrar que qualquer uma tem, qualquer contínua tem máximo. Então menos f tem um máximo. Acho que não é muito difícil de você se convencer que se tem um ponto x0 que é um valor máximo de menos f, ele vai ser um valor mínimo de f. Você está multiplicando por menos 1, né? O cara que era o menor de todos, quando multiplica por menos 1, passa a ser o maior de todos. E vice-versa. Então, como menos f é contínua e tem máximo, f exatamente naquele ponto vai ter um mínimo. Tá bom? Então, vamos deixar isso e tentar fazer alguns comentários, né? Qual que é a parte boa desse teorema do Weierstrass? Ele diz pra gente que existe um máximo e um mínimo. Qual que é a parte um pouco menos agradável? Se um cara te conta que tem um ponto de máximo, você fala, eu quero saber quem é. Esse teorema te dá alguma pista sobre quem é o ponto de máximo ou não? Dá. Ele fala que o ponto de máximo que você está procurando é o supremo de um certo conjunto. Tá bom. Em geral, a gente tem alguma maquininha que pega um conjunto e te devolve o supremo desse conjunto? Ou, de certa maneira, você tem algum algoritmo que calcula sup de conjuntos? Não, que se saiba, tá? Então, quer dizer, ele está te mostrando, falou, tem o máximo, eu consigo te dizer idealmente quem ele é. Eu não tenho um algoritmo para falar, bom, tem máximo? Tem. Qual é? Não sei. Então, se a gente conseguir colocar alguma hipótese a mais em cima da continuidade da função f, eu consigo descobrir possíveis candidatos para máximos e mínimos, né? Tá bom? Então, se eu botar alguma condiçãozinha um pouco mais forte em cima da f, eu consigo dizer, olha, se tiver máximo, tem que satisfazer essa propriedade, tá? E esse é o que a gente chama de teorema de Fermat. Tá bom? E aí, esses dois juntos vão permitir a gente estudar máximos e mínimos de funções. O que diz o teorema de Fermat? Pega f, uma função definida agora no intervalo aberto, chegando em R, derivável, e x0, um ponto, pode ser ou de máximo ou de mínimo local, tá? Então, o que eu posso dizer a respeito de um ponto de máximo ou de mínimo, de uma função derivável no intervalo aberto? A derivada da função nesse ponto tem que valer 0, obrigatoriamente. Tá claro? Então, o que esse teorema está dizendo para a gente? Que se você tem um ponto de máximo ou de mínimo no intervalo aberto, a derivada é 0. Um outro jeito de ler isso, se a derivada da função num ponto é diferente de 0, não tem chance desse ponto ser nem de máximo nem de mínimo. Tá claro? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Se eu estou procurando pontos de máximo ou pontos de mínimo, o que tem que acontecer? Esse ponto vai ter que ter a derivada 0 se eu estou dentro do intervalo aberto. Tá claro? Então, com isso, você tem alguma estratégia para eliminar um monte de gente na busca de pontos de máximos e mínimos. Os possíveis candidatos a pontos de máximo e mínimo são as raízes da derivada da função. Pergunta. Sei lá, onde é que fura, tipo, se eu imaginar uma reta crescente, tipo, sei lá, um ponto maior dela no intervalo não teria derivada, seria tipo um pico. Vamos pensar, vamos analisar todas as situações. Primeiro, você mesmo tinha me perguntado na aula passada coisas sobre esse teorema, lembra? Quer dizer, o que o teorema do Weierstrass pede? Que a função esteja definida no intervalo fechado. Então eu vou mostrar que se ela não estiver no intervalo fechado,
É falso. Exemplo, considera essa função aqui, ó. Vamos pegar bem simples. F de x definida no intervalo aberto 0, 1, chegando em R, que para cada x associa f de x igual a x. Como é que é o gráfico dessa função? Ele vai ter bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 1. Tá bom? Pergunta, essa função tem valor máximo? Qual é o maior valor que ela atinge? Qual é o maior valor que ela atinge? Não tem nada tendendo a nada. Ela atinge o valor 1 em algum ponto? Nunca. Então, quanto mais eu me aproximar do valor 1, mais próximo de 1 eu vou chegar. Então, eu consigo, se eu estou num certo ponto, eu sempre consigo achar um ponto do domínio que o valor é um pouquinho maior. Tá certo? Então, essa função não tem máximo. Ela é contínua, mas não tem máximo porque o intervalo é aberto. Tá? Né? Se você tentar olhar para a demonstração, quem que seria o M nessa brincadeira aqui? Pensa aqui com o intervalo aberto. Quem é o sup da função nesse intervalo? Qual é o maior número que é maior do que todos os pontos da imagem? 1. Né? Exatamente. Então, esse M é 1. O que vai acontecer? No caso, como o intervalo não é um intervalo fechado, eu não vou conseguir achar nenhum ponto que atinja esse valor 1. Do mesmo modo, de maneira totalmente análoga, quando x tende para 0, eu consigo sempre diminuir o valor da função. Tá bom? Então, tá claro isso aí, né? Diga. Mas se eu tiver um bico, esse seja o máximo? Nessa condição aqui, para o teorema de Fermat, a gente já chega lá, tá? Então, veja, se a função não estiver definida no intervalo fechado, não tem por que o teorema de Weierstrass valer. Poderia valer? Poderia. Mas não é coberto pelo teorema. Pega o intervalo aberto assim, de modo que a função tenha essa cara. Tá? Por exemplo. Desenha até uma derivável, nem precisava, né? Essa função tem valor máximo? Tem. Ela atinge o máximo aqui, atinge o mínimo aqui, e é uma função contínua no intervalo aberto. Isso tem alguma coisa a ver com o teorema de Weierstrass? Não, porque o teorema de Weierstrass só fala sobre funções definidas em intervalos fechados. O que eu estou mostrando é que se o intervalo for aberto, ele pode se tornar falso. Qual é a outra condição que a gente precisava? Que a função fosse contínua. Então eu vou pegar uma função descontínua no intervalo fechado que não tem máximo, tá? O exemplo, a gente pode pensar graficamente e depois escreve uma fórmula, tá? Pega esse intervalo fechado aqui, sei lá, A até B, vai. Depois a gente põe números se precisar. Suponha que você tem um ponto aqui, onde a função explode para infinito, tá? E nesse ponto eu defino ela como sendo essa constante aqui para cá. Tá bom? Então, esse é o gráfico da minha função. Você pode fazer uma função tipo chavinha. Ela é 1 sobre x até um certo ponto e constante igual a não sei quanto a partir daquele ponto. Tá bom? Pergunta, essa função está definida no intervalo fechado? Sim. Ela é contínua? Não. Por que ela não é contínua? Porque os limites laterais não convergem para o valor da função no ponto. Então eu tenho uma função descontínua no intervalo fechado. Tem máximo? Não. Qual é o maior valor que ela atinge? Nenhum. Quanto mais perto eu chegar desse cara, maior vai ser o valor da função. Tá? Então, de fato, a hipótese do intervalo onde a f está definida ser fechado é crucial. E a hipótese da função ser contínua no intervalo fechado também é crucial. Senão eu consigo construir contra-exemplos. Tá bem? Mas, professor, se você fechasse a bolinha, tipo, ali na reta? Se eu fechar a bolinha aqui? Fechar a bolinha aqui quer dizer que a função está definida no 0 e está definida no 1. Portanto, o domínio passa a ser o intervalo fechado, 0, 1. Mas a derivada não seria 0 no ponto de máximo. Sim. E aqui está escrito o quê? A derivada, ele observou. Se a gente fechar aqui, a função passa a ser definida no intervalo fechado. E aí você está falando o quê? Que a derivada dessa função é constante igual a 1. Ela não vale 0 em nenhum ponto. Qual é o problema que isso gera em relação ao teorema de Fermat? Nenhum. Porque o teorema de Fermat está pressupondo que a função está definida no intervalo aberto. Tá?
a gente não sabe derivar funções em intervalos fechados. Até dá para dar esse conceito e tudo mais, mas a gente não quer fazer isso agora. Tá bom? Então, são dois caras que se complementam, né? O teorema de Weierstrass te diz que sempre tem um máximo e mínimo para uma função contínua num intervalo fechado. O Fermat diz o quê? Que se você tiver num intervalo aberto, todo ponto de máximo e mínimo tem derivada igual a zero. Qual é a diferença entre um intervalo aberto e o correspondente intervalo fechado? Os dois extremos, né? Tá? Então, como é que eu posso usar esses dois teoremas para estudar máximos e mínimos? Se eu pego uma função que é derivável no intervalo aberto e é contínua no intervalo fechado, o que eu posso fazer? Eu uso o teorema de Fermat no interior e procuro os possíveis pontos de máximo e mínimo no interior, acho quem são, calculo o valor da função nesses pontos. Reserve. No intervalo fechado, eu sei que tem todos os possíveis candidatos a máximo e mínimo que eu achei no interior, o Fermat que teria no interior, o Fermat me deu. Quem que está faltando olhar? Os dois pontos do extremo. Então eu acho uma certa quantidade de possíveis candidatos aqui, que são os caras que fizeram a raiz, e depois olho o que acontece com a função em cada um dos extremos do intervalo. Tá? Tipicamente isso vai produzir para a gente uma quantidade finita de pontos, e aí você testa o valor da função em cada um desses pontos e vê quem é o maior e quem é o menor. Tá? Um existe, o outro te conta quem são os possíveis caras no interior, e depois você volta aqui e testa nos extremos. Tá? Vamos provar esse teorema, que a demonstração é bem mais fácil do que essas, e é super construtiva, assim, ela te ajuda a entender muita coisa.